E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo das oscilações forçadas na ausência de amortecimento. Conforme vimos no vídeo anterior, a posição instantânea de um corpo ou partícula em um oscilador forçado na ausência de amortecimento é igual à amplitude A, que multiplica o cosseno de ômega-t mais φ. A amplitude é função de ômega, conforme eu ilustro no quadro, e a defasagem φ entre o deslocamento da partícula e a força externa aplicada também é função de ômega. Φ é igual a 0 grau para ômega 0 maior que ômega e φ é igual a menos π para ômega 0 menor que ômega. Muito bem? Ômega 0 representa a frequência angular das oscilações livres e ômega representa a frequência angular da força externa aplicada. Vamos analisar os resultados obtidos em 3 intervalos de interesse. Vamos começar admitindo que ômega 0 é muito maior que ômega, ou seja, nós estamos aqui no limite de baixas frequências para a força externa aplicada. Nesta situação, como ômega 0 é muito maior que ômega, vemos que φ é igual a 0 grau e a amplitude A do movimento fica dada por... Então, nós temos F0 aproximadamente F0 sobre m que multiplica. Como ômega 0 é muito maior que ômega, nós temos essa razão. A amplitude A é aproximadamente igual a F0 sobre m multiplicando ômega 0 ao quadrado. Consequentemente, a solução geral, x em função do tempo t, fica dada por F0 sobre m ômega 0 ao quadrado, que multiplica o cosseno de ômega t. Perceba que o deslocamento da partícula está ocorrendo na mesma direção e sentido da força externa aplicada. E ao mesmo tempo, ômega 0 é muito maior que ômega. Portanto, nós temos aqui um movimento dominado pela força restauradora, já que ômega 0 é muito maior que ômega. Com efeito, a partir dessa igualdade, nós podemos também comprovar este fato da seguinte forma. Perceba que x vezes ômega 0 ao quadrado é aproximadamente igual a F0 sobre m vezes o cosseno de ômega t. Agora, ômega 0 elevado ao quadrado, conforme sabemos, é k sobre m. Portanto, x vezes k sobre m é igual a F0 sobre m vezes o cosseno de ômega t. Simplificando a massa m, vemos que menos kx mais F0 cosseno de ômega t é igual a 0. Consequentemente, durante o movimento do corpo ou partícula, a força restauradora equilibra a força externa, justificando o fato de que o movimento é dominado pela força restauradora. Nós podemos, inclusive, escrever essa expressão da seguinte forma: a força restauradora somada com a força externa é igual a 0. Muito bem? Observe a análise realizada. Vamos agora considerar o limite oposto de análise. Vamos supor que ômega é muito maior que ômega 0. Portanto, agora nós estamos no limite de altas frequências. Nesse intervalo de análise, φ é igual a menos π, observe o quadro, e a amplitude do movimento é aproximadamente igual a F0 sobre m, que multiplica. Como ômega é muito maior que ômega 0, nós temos aqui no denominador m vezes ômega ao quadrado. Logo, a solução do movimento fica dada por A. Então, nós temos F0 sobre m ômega ao quadrado, que multiplica o cosseno de ômega t menos π. Agora, o cosseno de ômega t menos π é igual a menos o cosseno de ômega t. Portanto,
o deslocamento da partícula, ele fica dado por menos F0 sobre m ômega ao quadrado vezes o cosseno de ômega t. Analisando o resultado obtido, vemos que o deslocamento do corpo ou partícula está em oposição de fase com a força externa aplicada. E como ômega é muito maior que ômega zero, o movimento agora é dominado pela ação da força externa. Você pode inclusive observar este fato notando que x vezes ômega elevado ao quadrado é igual a menos F0 sobre m cosseno de ômega t, ou seja, a aceleração do movimento é dominada por ômega, pela frequência angular ômega, e portanto, eu reforço, é a força externa que domina o movimento oscilatório. Observe no quadro, portanto, mais uma vez, as duas análises realizadas. Observando como a posição da partícula varia com o tempo t em cada intervalo de análise, vemos que o módulo de x é extremamente pequeno no intervalo em que ômega é muito maior do que ômega zero, comparado ao intervalo ômega zero muito maior do que ômega, pelo seguinte fato: x e ômega são inversamente proporcionais dentro desse limite de análise. Ao mesmo tempo, o módulo de x vai para zero quando o ômega tende ao infinito, demonstrando que o oscilador não consegue acompanhar as oscilações excessivamente rápidas da força externa. Como resultado, a resposta da amplitude do movimento é extremamente pequena. Enfim, vamos considerar agora que ômega tende a ômega zero. Se ômega tende a ômega zero, vemos facilmente que a amplitude A tende ao infinito a partir dessa subtração no denominador. Graficamente, nós temos a seguinte resposta. No eixo vertical, eu coloco a amplitude A em função de ômega e no eixo horizontal, ômega. Perceba o seguinte, aqui nós temos ômega zero, a frequência angular das oscilações livres. Se ômega tende a ômega zero por valores inferiores ou por valores superiores, nós temos a partir daí esse comportamento. A amplitude A vai tender ao infinito. Já a defasagem φ, o comportamento dela obedece essa relação que eu ilustro no quadro. No eixo vertical, eu vou colocar, portanto, φ em função de ômega. No eixo horizontal, ômega. Portanto, se ômega tende a ômega zero por valores inferiores, φ é igual a zero. Portanto, o gráfico ele fica localizado sobre o eixo horizontal. Então vamos colocar aqui ômega zero. O gráfico, portanto, fica sobre o eixo horizontal. Agora, se ômega tende a ômega zero por valores superiores, φ é igual a menos π. Então nós temos um salto abrupto de um valor para o outro. Então aqui nós temos zero e aqui φ igual a menos π. Observe no quadro, portanto, o comportamento da amplitude da defasagem φ à medida que ômega tende a ômega zero. Note que o fato da amplitude tender ao infinito indica que a amplitude das oscilações atinge um valor incompatível com a estrutura do oscilador, caracterizando o fenômeno da ressonância. Como exemplo, eu posso citar o balanço de um parque de diversões. Ao impulsioná-lo com uma força externa em fase com o deslocamento do balanço, dentro desse limite, obviamente, com ômega tendendo a ômega zero, a amplitude das oscilações aumenta consideravelmente, podendo inclusive promover
a queda da pessoa. Outro exemplo é o desabamento de pontes que ressoam com a marcha cadenciada de soldados. A ponte, ela possui várias frequências naturais de oscilação. Se a marcha cadenciada dos soldados possuir uma frequência que coincide com uma dessas frequências naturais de vibração da ponte, ela entra em ressonância, podendo ocasionar, inclusive, a sua queda. Muito bem? Outro exemplo é o de uma cantora emitindo ondas sonoras em direção a uma taça de vidro. Conforme eu disse há pouco para a ponte, a taça de vidro também possui frequências naturais de vibração. Se a frequência da onda sonora coincide com uma dessas frequências naturais de vibração da taça de vidro, ela entra em ressonância. A amplitude das oscilações passa a aumentar consideravelmente, podendo inclusive quebrar a taça. Para finalizar o vídeo, convém destacar que, quando o fenômeno da ressonância acontece, ou seja, quando a amplitude das oscilações atinge valores altíssimos, as aproximações lineares que fizemos dentro desse modelo matemático deixam de valer. Portanto, dentro desse limite de análise, a gente não pode mais utilizar a força restauradora como sendo igual a menos K vezes X. Com isso, eu encerro essa análise. Até a próxima.